Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos de volta em mais uma live de direito previdenciário aplicado às relações de trabalho ou até mesmo, se você preferir, da sua perspectiva de direito do trabalho, levando em consideração as irradiações, as consequências de natureza previdenciária. Hoje nós temos aqui um capítulo à parte nessa nossa tão já tradicional série de lives que tratam sobre assuntos relacionados a direito do trabalho, direito previdenciário. Hoje nós temos uma visita ilustríssima do professor Teodoro Vicente Agostinho. Quem é da área previdenciária conhece ele não somente pela notabilidade das suas obras, mas pela sua qualidade como professor, pela sua importância para as letras jurídicas contemporâneas previdenciárias. Ele tem muitas obras, ele escreve muito sobre o assunto e ele nos deu aqui a oportunidade de vir ao Trabalho Notável para falar sobre dano moral previdenciário, que é, aliás, o tema de uma das suas obras. Eu recebo aqui, com todas as salvas de palmas que a gente precisa oferecer para o professor Teodoro Agostinho, eu recebo agora, nesse momento, solicitando aqui o ingresso para a gente ter esse bate-papo sobre o dano moral previdenciário. Avisa para todo mundo aí, porque esse encontro é sensacional. Professor, muito obrigado por estar aqui. Professor Luciano, tudo bem? Boa tarde. Eu que agradeço aí o convite. Agradeço também aí a gentileza das palavras iniciais. Eu estava acompanhando, não precisa nada disso não. Sabe que somos amigos e dispenso aí qualquer tipo de formalidade. É um prazer estar aqui, né, no Trabalho Notável, estar aqui ao seu lado, e a honra é minha por toda a sua carreira e história também, e qualidade, é claro, na área previdenciária e trabalhista. Obrigado, mas eu não falei nada que não seja apenas a verdade. Você é um dos mais prolíficos escritores previdenciários, você é um professor querido, um professor extremamente seguido em redes sociais, um professor claro, um professor que está atualizado, então eu não disse nada que não seja verdadeiro, né? Eu só disse a Ah, verdade e a verdade obrigado. tem que ser dita. É isso aí, ó. Gente, Obrigado, avisem, professor. geralmente a gente consegue ter uma boa quantidade de pessoas, um vai avisando ao outro, olha só quem está lá agora é o professor Teodoro Agostinho, e aí o número vai crescendo, especialmente esse tema que é bem interessante, né, professor? Que é o tema relacionado ao dano moral previdenciário. Eu já vou começando a conversar, e veja, a gente já nem combinou perguntas, a gente vai fazendo perguntas, porque para quem sabe, sabe, não tem nem Não, problema de o começar. máximo que pode acontecer é eu falar, putz, não sei, você sabe? Me ajuda aí. Ah, eu duvido muito. Mesmo porque as minhas perguntas não serão perguntas que têm uma dificuldade, não. São coisas bem triviais, mas bem interessantes. Veja só, você escreveu sobre dano moral previdenciário. Na sua perspectiva, professor, quais são os patrimônios imateriais, ou seja, quais são os direitos da personalidade que são mais ofendidos pela Previdência Social nessas suas pesquisas relacionadas ao dano moral previdenciário? Isso até, de uma certa forma, ajuda já para entrar na casuística. Mas quais são, assim, honra, imagem, vida privada, enfim, dignidade mesmo, quais são os Uhum. direitos da personalidade mais atingidos pela Previdência Social? Legal, legal, professor, a gente começar com essa pergunta, mas apenas para a gente contextualizar, veja bem, o dano moral previdenciário, né? Quando eu resolvi escrever, o livro está na quinta edição, então faz aproximadamente aí 5 anos que eu fiz a primeira edição. E foi por uma questão, claro, né, sempre analisando os efeitos práticos. Então, assim, o dano moral previdenciário não foi uma tese que eu criei, não é isso. Mas o que eu criei, aí isso está provado no livro, então dá para falar dessa forma, foi uma releitura do ponto de vista de estratégia de como solicitar o dano moral. Porque o que nós percebíamos ali naquele momento? Que muitos operadores do direito, mais especificamente da área previdenciária, solicitavam o dano moral previdenciário de forma cumulativa.
naquela petição onde ele está tentando solucionar o problema do benefício previdenciário, ou uma revisão de RMI, né, renda mensal inicial, ou qualquer coisa nesse sentido. E veja, do ponto de vista técnico, não está errado, né? O CPC permite, óbvio, você fazer pedido cumulativo. Mas o que a gente percebia é que a maioria dos magistrados olhava para aquele pedido, mas não concedia, sob o argumento de que teria sido um mero aborrecimento e também porque ele já estava, né, sentenciando, no caso, o deferimento do benefício ou o deferimento da revisão, pedindo, ou melhor, autorizando, inclusive a retroação. Então, isso também já geraria, né, valores atrasados. E aí, em decorrência disso, não se reconhecia o dano moral previdenciário. E aí foi nesse momento que eu tive ali um start. Aproveito já para responder. Tive um start nesse sentido de falar, bom, a gente tem, ao meu ver aqui, algo que fere, sim, bastante, tanto a dignidade da pessoa humana, quanto a questão da imagem e todos esses outros elementos que você trouxe, professor Luciano. Por quê? Moral, né, dano moral, claro, é algo super abstrato. Então eu fico no campo da abstralidade, porque se eu venho e falo, não, é dano material, aí tudo bem, entre aspas, né, é mais fácil para a gente comprovar. Então a ideia, ela sempre vai nessa linha de comprovação de ineficiência estatal, ou seja, a ineficiência da autarquia previdenciária para com o segurado. E aí, basicamente, em regra, a gente tem a questão da dignidade da pessoa humana mesmo. Uma hora ou outra caminha ali para a honra, porque você tem maus tratos, né, do perito para com o segurado, mas aí a gente entra numa dificuldade de conjunto probatório, não obstante termos decisões, né, nesse sentido, até colaciono algumas nos livros, e o que é legal porque hoje, como a gente tem aluno no país todo, e aí a gente vem ajudando, vem trabalhando a questão do dano moral, na medida em que esses alunos conseguem sentenças favoráveis, eles me encaminham e autorizam a publicar. Então, hoje, um fato também bastante relevante é que a gente tem julgado procedente, né, no âmbito de dano moral previdenciário em todos os tribunais do país. Em todos os TRFs, hoje a gente tem já julgado procedente e vem crescendo o número de decisões nesse sentido. Na área trabalhista é muito comum, né? O dano moral Sim. acaba se transformando em um acessório do principal, né? Quase sempre tem um pedido de dano moral feito em uma ação trabalhista. E isso, de uma certa forma, endureceu a magistratura. Né? É aquela coisa assim, né, de que a gente costuma a ter uma visão um pouco mais favorável diante daquilo que a gente não vê tão frequentemente. Na medida em que a gente vê uma reiteração, a gente forma calo, né? Assim, mal comparando jornalistas, por exemplo, existem algumas notícias que eles nem querem mais tanto, digamos assim, reproduzir, porque são notícias que não causam mais furor, sensação, etc. e tal. Principalmente notícias do bem, né? Eles precisam de notícias que causem uma certa movimentação. Então, é necessário que alguma coisa levante a sobrancelha do magistrado para que ele diga, não, aqui existe uma pretensão um pouco mais avançada nesse particular. E isso, de fato, dificulta um pouco o resultado. Mas, por si só, falar de dano moral previdenciário em face de uma entidade como o INSS, né, uma autarquia que, em realidade, age, pelo menos a gente imagina, de acordo com a legalidade, já se imagina alguma coisa mais difícil. Mas hoje está amplamente popularizado. Só que o que eu queria te perguntar agora, nesse momento, é sobre uma outra característica desse dano moral. Existem danos morais trabalhistas, alguns até que estão aí em uma confluência, uma inter-relação trabalhista previdenciária. Pronto. O limbo trabalhista previdenciário. Ele gera dano moral, sim, para ser pago pelo empregador, e é in re ipsa, ou seja,
não precisa provar que o cara sofreu, se acabou, que ele chorou, que ele teve algum prejuízo adicional, nem nada. Ou seja, a simples evidência da existência do fato é suficiente para autorizar o pagamento do dano moral trabalhista. Algumas situações, né? Entre as quais o limbo trabalhista previdenciário. Aí várias decisões do TST nesse sentido. E quanto ao dano moral previdenciário? Quais são as situações em que é só in re ipsa? Ou seja, aconteceu, pronto, acabou, a Previdência Social vai ser mesmo condenada por dano moral. É só pedir. Bom, esse tema é muito legal, eu até trago, né, nas aulas, enfim, até no curso. Tem um curso agora recentemente que eu vou iniciar sobre dano moral previdenciário, né, a segunda Isso, turma. fala aí, conta aí dos seus cursos, que eu sei que Vamos você contar. tem Depois, excelentes cursos. mais para frente, se a gente tiver mais gente, deixa o pessoal chegar, que de repente até a gente É. sorteia um curso Opa, aí pro pessoal. avisa aí. Mas eu falo bastante dessa questão também do limbo jurídico, né, trabalhista previdenciário, porque aí, é claro, a gente teria algo bem latente. Nós não temos hoje, professor Luciano, nenhum caso que eu te falaria assim, olha, isso aqui é só entrar que vai ganhar. Claro que tem um Perder posicionamento. documento, professor. Perder Exato. Não, documento. então, vamos lá. Alguns casos que eu entendo que deveriam ser. Perder documento, apesar que hoje é um pouco mais difícil, porque Agora era dica. nós estamos na área digital, mas tem decisões nesse sentido. Não respeito a ordem judicial, então você tem com frequência lá uma sentença mandando implementar o benefício em 60 dias e já se transcorreram 180 dias e o INSS não implementou. Também eu entendo que seria causa. Tempo que deve ser reconhecido por categoria profissional, porque a legislação assim dispõe até aquele momento, e ainda assim a autarquia também não reconheceu. Crédito consignado, muitas vezes autorizando a margem, e aí depois se verifica que não é a pessoa que não deveria. Então, tem várias situações onde eu entendo que o dano moral não exige, para aquela situação, perdão, não se exigiria uma comprovação tão robusta, mas na prática, né, dentro do que a gente vem observando de decisões, é sempre importante sim corroborar com provas materiais, mas sem sombra de dúvida existe a questão da responsabilidade objetiva, né, do Estado. Assim, o STJ ele é muito mais ativo do que o TST na produção de repetitivos, né? De incidentes de repetitivos. Poxa, tem mais de 1.000 lá no STJ e tem pouquíssimos no TST. Mas no TST, entre esses pouquíssimos, existe um que trata justamente sobre. Tem algumas que não são de RR, mas tem uma que trata sobre essa situação, que fala sobre os antecedentes criminais. De modo que se alguém, por exemplo, pedir antecedentes criminais em algumas situações que não aquelas que está lá na tese, vai dar dano moral sim. Ou seja, inclusive eles deixam bem claro que é em ré ipsa. Aqui para o pessoal, em ré ipsa significa só basta a referência do fato, não precisa provar mais nada do que isso. E entre esses repetitivos lá do STJ, ninguém trata dessa situação? Não tem nenhuma? Assim, eu pergunto mesmo por desconhecer. Não, imagina, ainda não. Ainda não, porque a tese em si, ela vem crescendo. Então, a gente não tem tantas situações que chegaram até lá digamos assim, eu não digo formato, mas nessa estratégia que a gente vem propondo. Porque é isso que vai muito de encontro ao que você falou até no momento anterior. Qual foi, talvez, o divisor de águas? O que a gente vem orientando e o que eu defendo no livro, desde a primeira edição, é para que o advogado resolva o problema principal primeiro, e aí, posteriormente a isso, ele entre com uma ação autônoma de dano moral, trazendo o foco, né, somente para aquele problema. Achei muito interessante até a analogia que você fez com a questão do jornalista, porque é trazendo isso mesmo, é trazendo uma notícia que vale a pena olhar, ou fazendo, né, o juiz levantar a sobrancelha. Porque você, como magistrado, sabe disso. Às vezes, e aí eu não atuo na área trabalhista, tá? Apesar do meu escritório
ter uma área referente a isso, eu não atuo, mas eu sei que é meio que quase que praxe você pedir também a questão do dano moral para elevar em alguns momentos ali o valor e tentar fazer o acordo, né? Então a ideia foi justamente sair disso na área previdenciária. Então é algo relativamente novo, não temos ainda repetitivo, mas eu torço para que tenhamos. Torço para que tenhamos. Sim, sim, com certeza. E, assim, o que eu posso te dizer também, tem um professor, aqui na Bahia a gente tem alguns professores muito conhecidos de direito civil. Pablo Stose, o próprio Rodolfo Pamplona, e a gente tem o professor Cristiano Chaves, um amigo querido, acho que as pessoas devem conhecer, ele tem uma Sem obra dúvida. patentada, Direito Civil, escrito por Nelson Roosevelt. E um dia desse eu estava conversando com o professor Cristiano Chaves, ele falava assim, poxa, eu acho que o dano moral, ele deveria ser pedido de forma fatiada, levando em consideração as violações que aconteceram ao patrimônio material do cara. Então, por isso que eu comecei assim, qual é o patrimônio material atingido? Então, às vezes, por uma pessoa ter sido em uma perícia tratada de uma forma desonrosa, aí é honra, né? Aí pode ser que também naquela uma situação qualquer a imagem da pessoa tenha sido difundida indevidamente, a intimidade tenha sido devassada. Então, se nesse mesmo episódio aconteceram violações à honra, à imagem e à intimidade, segundo ele, eu concordo totalmente, caberia uma postulação de 3 indenizações por dano ao patrimônio material, né? Porque, em verdade, foram 3 violações diferentes a 3 bens jurídicos diversos. Como é isso na área previdenciária? Vocês pedem em bloco ou dividem mesmo e fazem postulações? Isso aqui digamos assim, um fundamento para se perguntar uma questão que vem em seguida. Legal. Não, hoje em regra, até você falando, até dá essa ideia, né, para tentar orientar nesse sentido. Mas hoje se pede de uma única forma, de um único pedido, num valor Conglomerado. exatamente, como se fosse um conglomerado, pela situação. Não faz esse fatiamento. Até tem uma situação que é bem interessante, né, dentro disso que você estava comentando. Tem uma decisão que chegou ao meu conhecimento e foi de um aluno, agora eu não me recordo o nome do aluno, mas o que aconteceu? O senhorzinho, ele tinha uma carteira profissional impecável, que é muito raro, né, na área previdenciária. E aí ele contou a história para esse aluno, que ele tinha aquela carteira impecável, porque ele viveu a época da ditadura e a carteira profissional era a prova, né, dele na época que ele trabalhava e não era vagabundo, enfim. Então tinha um valor sentimental Sim, é verdade. inimaginável. Tinha até uma contravenção penal que era de vadiagem, né? Que era uma Isso, contravenção que somente era impedida ou evitada, justamente nos anos de chumbo, mediante a apresentação dessa carteira de trabalho. Olha, eu não sou um vadio, eu isso, sou um trabalhador. exatamente. Então, veja, é um valor incalculável, né, para a pessoa. E ele entregou para esse meu aluno, o aluno fez o protocolo bonitinho, deu entrada no INSS, o INSS fez o protocolo. À época nós não tínhamos essa situação, porque é recente, né, a situação de tudo digitalizado no INSS. O resumo da ópera, professor Luciano, o benefício foi concedido, a aposentadoria foi concedida, mas eles perderam a carteira profissional. Eles perderam a carteira profissional. E aí ele entrou com um pedido de dano moral. O dano moral foi concedido nesse caso, se não me falha a memória, acho que foi R$ 7.000 o valor da condenação. Mas se fosse hoje, analisando isso até que você colocou, que o professor Cristiano também defende, eu acho que daria para construir algo fatiado. E, aliás, até você está me falando, eu estou até pensando aqui, porque de repente a gente pode ter circunstâncias aí para melhorar mesmo a tese, né? Para aperfeiçoá-la. Eu digo como magistrado, às vezes você, ao visualizar um pedido de dano moral, você tem que
diminuir a dimensão da indenização mentalmente. Tipo, isso aqui não aconteceu, então eu vou tirar um pedaço da indenização. Isso aqui também não aconteceu, mas um pedaço tirado. Isso aqui aconteceu. Talvez se a gente vendesse, se colocasse, eu pensei em uma torta em fatias, né, para ser vendida. Claro. Ser vendida em fatias, né, ser apresentado em fatias a torta, você consegue ter um valor maior do que o bolo inteiro, né? É, não é assim normalmente? Se você compra o bolo inteiro, fica mais em conta. Se Sem você dúvida. estiver negociando as fatias, fica mais Mais caro caro. o valor da soma das fatias. É mais ou menos essa lógica, assim, né? Então, se você tá fatiando e pede 7 mil por cada violação, pode ser que você ganhe em 3 violações 21 e não só 7 no conjunto das três, tá entendendo? Não, Isso com é certeza absoluta. às vezes até o bolo pode valer até 7, mas você pode vender as fatias por 7 também. Quem sabe, Exato. né? A Não, depender é bem da. legal. É muito legal, é muito legal o raciocínio e confesso que vou tentar aperfeiçoar aí para trazer aos casos, as hipóteses, né, aos casos práticos e fazer esse fatiamento aí, porque de fato até destaca um pouco mais, né? Como se fosse uma linha imaginária ali de divisor de sofrimento, enfim. Se fossem as fatias da torta, né? Se Exatamente. fossem as fatias da torta. Mas tem mais. E assim, a dimensão dessa indenização por danos morais, como é que ela está? Ela é uma indenização simbólica, ela não é muito elevada, é uma indenização que tem tendido a crescer, tem tendido a cair. Como é que tem sido essa situação correspondente mesmo ao valor da indenização? Legal, muito legal essa pergunta, porque o meu público, né, para esse assunto em específico, claro que tem procuradores, magistrados também, mas é lógico que é um assunto que interessa muito a quem atua no dia a dia, né? E eu sempre coloco isso, professor Luciano, para os advogados que estão aí trabalhando na área, de que o dano moral, a ideia do dano moral previdenciário não é tornar você rico ou rica com uma ação. A ideia não é essa. Mas é uma possibilidade de você trazer mais uma oportunidade de rentabilidade para dentro do seu escritório. Isso é fato. Você vai apresentar mais como se fosse mais um produto para aquele teu cliente, dizendo, olha, o benefício está aqui, agora a gente tem mais uma chance aqui também de tentar ir por esse caminho e eventualmente amealhar mais algum dinheiro aí junto à União. As condenações hoje que nós temos em nível nacional, ela tem uma variação aí que vai de 5 a 30 mil reais. A gente tem três situações que fogem hoje a esse valor, tá? Aqui figura em terceiro lugar, já está transitado em julgado. Foi uma situação onde ela tinha uma gestação de risco, a mulher estava passando por uma gestação de risco, ela tentou o benefício de auxílio-doença em 3 ou 4 oportunidades. Nessas 3 ou 4 oportunidades, o benefício foi negado e ela perdeu a criança. Ela perdeu a criança. E isso ocorreu no Rio Grande do Sul, TRF4, e foi transitado em julgado. E o valor da condenação lá em dano moral previdenciário foi de 50 mil reais. Tá? Lógico que a vida aqui é incalculável, mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo foi a ineficiência do Estado, talvez de ter reconhecido que existia ali de fato uma gestação de risco e talvez trouxesse mais dignidade ou uma chance para ela se cuidar melhor fora do seu ambiente de trabalho. Enfim, essa é o terceiro lugar, digamos assim, de condenação. A segunda, que já transitado em julgado também, é uma que são 100 salários mínimos, que foi a condenação. E aí, nesse caso, é um caso interessante, porque vai de encontro àquilo que você colocou do INREPSA. Ele deu entrada no benefício, ele trabalhava exposto a ruído, né? Então era um pedido de aposentadoria especial, só que essa análise do benefício, professor Luciano, demorou 1 ano e 4 meses para se analisar a documentação e conceder a aposentadoria especial. A aposentadoria especial foi concedida em decorrência da exposição ao ruído. O problema foi que ele conseguiu provar
que nesse período de espera, de 1 ano e 5 meses, o fato dele continuar exposto àquele ruído trouxe um agravamento à questão auditiva dele. Ele perdeu a audição e ele comprovou, porque como ele estava fazendo acompanhamento médico mensal, então ele conseguiu comprovar. E aí, nesse caso também, posteriormente ao benefício, foi dada entrada na ação de dano moral previdenciário e a condenação ficou em 100 salários mínimos, essa também já transitada. E o que hoje figura temporariamente, digamos assim, em primeiro lugar, porque está em sede de apelação, é do TRF3, é um caso onde era um pedreiro, o pedreiro ele tinha cardiopatia grave, o benefício dele foi cessado, tá? Ele tentou por mais 2 oportunidades o benefício e o INSS negou, sob a alegação de que ele estava apto ao trabalho. Ele voltou para o trabalho, trabalhou acho que 1 mês, não lembro agora de cabeça a história, trabalhou 1 mês e veio a óbito justamente por problema cardíaco. A pensão por morte foi concedida, a mãe entrou com um pedido de dano moral previdenciário e hoje essa condenação, TRF3, está em sede de apelação, volto a repetir, 300 salários mínimos. Mas esses 3 casos são, como eu digo, pontos fora da curva. A média nacional, eu poderia te dizer aí seguramente que é de 15, 17 mil reais. Não é muito acima disso, não. Ok. Só mais um detalhe que eu acho importante até registrar. Aqui, em homenagem aos meus conterrâneos, né? Existe um outro professor de Direito Civil aqui da Bahia, né? Que escreveu não sei se foi dissertação de mestrado ou tese de doutorado, sobre Salomão Rezedá, filho, sobre a função social, a importância social que tem uma indenização por dano moral. Porque, assim, na medida em que o violador é sancionado, ele começa a se endireitar, né? Porque, afinal de contas, se ele começa a sofrer sanção do próprio Estado por ter violado patrimônios imateriais, ele vai tender a querer evitar isso. Opa, o professor acho que caiu aqui, não sei exatamente o que houve, mas daqui a pouco ele volta. Então, diante dessa situação que eu estou aqui mencionando, às vezes acaba funcionando como uma lição, né? Para efeito de correção do comportamento do Estado. E isso tem sido um elemento muito bom. Eu não sei o que foi que aconteceu com o professor, mas ele deve ter caído, pelo jeito que caiu, deve ter sido bateria. E aí a gente tem que esperar um pouquinho para que ele possa conseguir um carregador, alguma coisa assim. Deve ter caído, às vezes a pessoa não percebe, já aconteceu comigo, e daqui a pouco a bateria está aí caindo. Mas já o professor está de volta e eu vou aproveitar para responder algumas perguntas. Eu vi aqui uma que foi feita pelo nosso amigo Basílio. Aliás, um abraço aí para os vários amigos que ingressaram. Eu tenho aqui, na medida do possível, retribuído a saudação de vocês, tá? Mas o que eu queria dizer aqui, uma pergunta do Basílio, era a seguinte: não fica mais difícil, probatoriamente, do ponto de vista probatório, se você fatiar e você alegar a existência de danos ao patrimônio imaterial de outras violações? Sim, fica mais difícil, do ponto de vista probatório. Porque você vai ter que se preocupar unitariamente com cada um dos pedidos que você faz. Mas isso vai te dar mais eficiência. Porque se você acaba postulando e fazendo demonstração de elementos probatórios sobre cada um dos pedidos, isso é tudo de bom que há, né? Não existe dúvida de que você, diante de uma situação como essa, você vai conseguir sucesso. A teoria do desestímulo no Código de Defesa do Consumidor, eu acho que o texto dele é até um pouco anterior a isso, não sei se é esse o texto, mas é bem interessante. Vladimir Novaes Martinez tem uma obra específica sobre o tema. O tema que você se refere, o Newton, é sobre o que? O dano moral?
Se sim, o professor Vladimir tem obra sobre praticamente tudo, né? Ele escreve demais, ele é realmente um prolífico escritor previdenciário. Ele tem praticamente obras de diversas naturezas. Deixa eu ver aqui uma pergunta feita por Kátia. Auxílio doença, auxílio por incapacidade, cessado, recorrido, concedido depois, cessado novamente, depois concedido judicial, cessado novamente e segurada se encontra incapaz, cabe dano moral. Olha, Kátia, eu acho que isso tudo depende de você provar que foi atingido. Porque o dano moral ele só existe em razão, em virtude de violações ao patrimônio material dos... Opa, já solicitou, Agostinho? Eu não tinha visto. Deixa eu ver aqui. Eu não vi. Deixa eu só ver. Fiquei aqui distraído, conversando com o pessoal. Então, tudo depende da demonstração da violação. Se a demonstração da violação se revela, sim, é claro que existe sucesso. Estava aqui conversando com o pessoal, até... Desculpa, eu apertei um botão errado aqui. O problema não foi bateria, nada. O problema foi na maquininha aqui de trás mesmo. Tranquilo, tranquilo. E a gente estava falando de quê mesmo? Estava falando da função social do dano moral, né? Então, realmente, às vezes, por conta de uma decisão dessas aí que você referiu, se reúne a diretoria e diz, pô, a gente precisa parar desse comportamento. Esse comportamento está errado. Porque se não fosse assim, com certeza as coisas não evoluiriam. Lauro de Campos, um abraço. Lauro está em todas aqui. Obrigado, Lauro. Você realmente é super participativo, viu? Eu já vi aqui vários maravilhosos nomes, amigos meus. Muita gente mesmo. O professor Felipe legal. Bernardes está aqui também. Tem gente do Brasil todo aí nos acompanhando. Muito legal. Tem mesmo. Legal. Tudo que é canto. Vou aproveitar, professor Luciano. Começo a segunda turma sobre um curso de dano moral agora, dia 22 de novembro. Lá no, quem quiser mais informações, depois ou manda um direct ou no meu site lá, professorteodoro.com, vai encontrar. Mas vamos prestigiar quem está nos acompanhando aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos sortear uma bolsa aí, uma bolsa de 100%, e a regra é a mais simples possível. É só fazer um print aí da nossa live e aí posta aí no Instagram e marca o perfil do professor Luciano, que é @Luciano Martinez, né? É isso? Luciano Martinez 10. Mas 10 é a data do meu aniversário, né? É isso aí, mas é nota 10 mesmo. É nota 10. Marca o professor Luciano, então, me marca também lá, @Agostinho, e é claro, marca aqui o perfil do Trabalho Novel aqui também. Notável. Trabalho Notável, perdão. Trabalho Notável. E aí, ao final da noite, a gente anuncia aí quem foi o vencedor ou a vencedora do curso. Esse curso, inclusive, professor, tem o livro, até vou fazer uma propaganda aqui do livro, tem o livro aqui, a última edição aqui, ó. Sim. Ele é incluso. E aí, para quem ganhar a bolsa, o livro também será incluso. Então, vai ganhar o curso e o livro também. Que maravilha, que ótimo. Isso é muito bom, aí, tá vendo? Avisem aí para o pessoal, quem entrar aqui tem que fazer um print da tela da gente. No Stories, é isso aí. Pode ser no Stories, no feed, onde quiser. O importante é nos marcar lá. Fala que a live está sensacional. É isso. Pois é, então, eu falava aqui sobre a importância, e é mesmo importante, né? Algumas situações acabaram sendo debeladas por conta dessas indenizações, mas outras surgem. Então, no final das contas, é um processo Por isso que sempre referem, né, que os advogados são importantes para a administração da própria justiça. E não somente da administração da justiça, a administração do Estado como um todo. Melhora-se o nível e a qualidade do próprio serviço estatal através da atuação dos advogados, que vão lá e consertam. Agora, tenho outras perguntas para fazer. Dano moral coletivo ou dano moral transindividual? Você tem relatos nesse sentido? Como o INSS sendo réu em demandas
de dano moral transindividual? Será que associações, sindicatos, organismos, até talvez o Ministério Público, né, não sei exatamente, já demandou dano moral contra o INSS? Professor, eu entendo ser plenamente cabível, tá? Mas não tenho, até onde vá o meu conhecimento, decisões favoráveis ainda nesse sentido. Mas dentro daquilo do que a gente defende, do que a gente observa, seria plenamente possível o pedido, é claro, e a razoabilidade do deferimento, né, do judiciário convalidar essa decisão. Mas eu desconheço para te falar bem a verdade, assim, alguma decisão nesse sentido. Porque, veja, eu até vi, esqueci o nome do aluno da pessoa que está acompanhando aqui, ele até colocou, olha, o professor Vladimir tem um livro sobre esse assunto. E eu vi, né, você respondendo, o professor Vladimir tem livro sobre todos os assuntos. E, na verdade, assim, sobre dano moral previdenciário, a gente tem 4 obras. Tem a do professor Vladimir, que foi a primeira, e ele vem num conceito e falava as hipóteses. Tinha uma da editora Juruá, que eu acho que não foi mais, não foram lançadas novas edições, da professora Vânia Alice Barroso. Tem uma de uma outra editora que eu esqueci o nome agora, do menino que chama, do professor que chama Farinelli. E aí tem a nossa obra, que hoje está na 5ª edição, pela editora Lujur. Então é um instituto que ele já existe há muito tempo, mas na área previdenciária ele vem se desenvolvendo. E eu acho que a magistratura também vem se acostumando ainda com a temática. Então é um tema, quando eu digo, né, de forma até um pouco comercial, dizendo que é uma das teses que mais cresce atualmente no país, de fato é porque ela é muito nova. Então você tem uma margem muito grande de crescimento, de estudo e de aperfeiçoamento do dano moral. Hoje a minha briga, na verdade, a minha luta com relação ao dano moral é para não banalizar, é para que ela não caia na vala comum. Então eu não entendo que cabe em todas as situações, não é qualquer indeferimento administrativo e, consequentemente, deferimento judicial que caberá o dano moral. Então, a gente tem várias linhas aí para ir estudando e ir aperfeiçoando. Até vi que perguntaram aqui, em caso de benefício, né, por incapacidade. Os benefícios por incapacidade, existe uma resistência por parte do judiciário no sentido de alegação que a questão médica, a opinião médica, ela é discricionária. Então, você precisaria ter muitos elementos comprobatórios para pedir o dano moral naquelas situações onde o benefício por incapacidade foi negado na esfera administrativa e, consequentemente, deferido na esfera judicial. O conjunto probatório aqui tem que ser muito forte para que fique comprovado, para que a gente consiga ultrapassar, perdão, esse entendimento atual de discricionariedade médica, né? Eu sei que não é o senhor da área do trabalho, claro, mas até seria interessante, aí eu perguntando como magistrado, né, se na sua opinião você também concorda com essa questão de discricionariedade ou em algumas situações você entende que não precisaria nem ser provado isso e que o dano moral já estaria aí comprovado. Mas discricionariedade em relação a quem? Ao ato de quem? Ao ato médico, porque o que acontece muito, né? O sujeito tem um problema lá de ortopedia. E o perito do INSS, muitas vezes, ele é o perito, mas ele não é especializado em ortopedia. E quando eu vou para o judiciário, eu consigo, de certa forma, solicitar para que o perito seja um especialista, né? Para que ele seja um especialista. Sobre essa história da especialidade, eu tenho um ponto de vista, né? Legal. Assim, evidentemente que aquela disposição consta do Código de Processo Civil, que fala sobre especialidade, está falando de especialidade em grandes blocos, né? Especialidade médica, especialidade contábil, especialidade de engenharia, especialidade de grafologia, especialidade de informática. Não tem norma que disponha no sentido de que o médico precise ser um especialista. É bom que seja, mas não tem. Isso, às vezes, foi razão, pelo menos nos processos trabalhistas, de atrasos absurdos, sem sentido. Eu mesmo
Eu sou magistrado desde 1995, ou seja, eu tenho quase 27 anos de magistratura. E logo que começaram as metas do CNJ, uma das metas era que a gente julgasse todos os processos até um determinado ano, não tivesse atraso. E aí eu fiz um balanço lá na unidade que eu estava, que eu trabalhei durante 6 anos em uma jurisdição industrial, Camaçari. E foi justamente nesse período de Camaçari que surgiram as metas do CNJ. E aí eu fui analisar, né, os processos e vi que muitos processos estavam extremamente atrasados e parados por conta de uma demanda muito simples, né? Estavam querendo um especialista. E esse especialista não era encontrado. E lá em Camaçari havia problemas, por exemplo, que precisava de um hematologista que entendesse de uma doença rara. A gente não encontrava no Brasil, não encontrava em lugar nenhum. Aí eu disse, olha, quer saber de uma? A legislação não dispõe sobre isso, as normas do Conselho Federal de Medicina, a gente não tinha nem o novo Código de Processo Civil, esse 2015, foi bem antes disso. Não dispõe sobre isso e o perito que precisa atuar na Justiça do Trabalho precisa ter uma especialidade, sim. E ser perito é uma especialidade, né? A perícia médica é uma especialidade da medicina. E aí tem essa confusão danada, né? É claro que o ideal é que o cara tenha um conhecimento específico, mas nem sempre a gente consegue isso, né? A gente não consegue. E se não consegue, não tem jeito, né? Não vai fazer. Leva um assistente, leva uma pessoa que traga outros elementos. O juiz não apenas se baseia nas informações do próprio perito. Pelo menos assim a gente tem feito lá na justiça, a gente tem resolvido os nossos problemas assim. Mas eu tenho mais perguntas, hein? Eu tenho mais pergunta para você. Vamos lá. E no regime próprio? Qual é a sua posição em relação aos regimes próprios? Assim, como dizia como se diz, né, em introdução ao estudo de direito, né, quando se trata de analogia, né, onde existe a mesma razão, deve haver a mesma disposição. Miguel Reale. Sem dúvida. Então, é a mesma coisa? É a mesma, onde tem a mesma razão, tem a mesma disposição e tem o mesmo sucesso? Professor, eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Só que a gente enfrenta hoje o que, na verdade? Falta de pedido. Na verdade, sim. Existem poucos profissionais hoje, e aí fica a dica até para quem está nos acompanhando aqui. Existem pouquíssimos profissionais que atuam hoje com regime próprio, e aí é claro que eu estou falando que atuam a favor, né, do servidor público nessa área previdenciária. Existem alguns, é claro, mas pouquíssimos profissionais. E não existe ainda, eu não gosto de utilizar essa palavra, mas não me vem outra na memória nesse momento, a gente ainda não tem essa cultura da questão do dano moral no âmbito do regime próprio. Mas eu entendo que existem algumas situações de que sim, é possível... A gente não tem a cultura do pedido ou não tem a cultura do deferimento? Do pedido nesse formato que nós estamos conversando aqui, com uma ação autônoma. Às vezes você vê lá um pedido de dano moral numa petição, mas meio que solto lá, só por estar. Não tem na minha visão, pelo menos naqueles que eu tive contato, não tem uma construção que faça, eu gostei do seu primeiro exemplo, que faça o juiz dar uma levantada na sobrancelha assim, falando, olha, tem algo interessante aqui. Mas... é isso mesmo. E no final das contas é isso mesmo. Porque sabe qual é a sensação? Quando você vê um pedido repetido com os mesmos argumentos, a primeira coisa que se pensa é, puxa, de novo? De novo isso aqui? Né? Agora, quando você traz a questão de uma forma diferente, por isso, Teodoro, é que a gente tem se afeiçoado tanto com o visual law, né? O design law, as petições, sabe, que tem um visual mais agradável, sem, é claro, apequenar as coisas, né? Sem tornar as coisas singelas demais e até meio caricaturais. Mas ajuda, porque você vê uma coisa diferente. Né? Tem gente, por exemplo, que eu estou referindo aqui, como uma impressão minha e de outros que me relatam. Tem gente que, ao fazer a postulação, de fato coloca fatos, né? Fatos, narrativa de fatos,
coloca umas 3, 4 linhas. E depois coloca pedaço do livro do professor Agostinho, um pedaço do livro do professor Vladimir Novaes Martinez, né? Eu também sou Martinez, ele é meu tio. Agora, só uma curiosidade, vocês têm relação mesmo ou não? De parentesco ou não? Não, né? Não, até, talvez alguma coisa, mas não No conhecido. passado, né? Não conhecido. Certamente na mesma região, né? Meu pai é espanhol, o pai dele ou ele, sei lá, alguma Sim, pessoa na sim. família dele deve ser espanhol. Então, aí pega pedaço do livro do professor Vladimir Novaes Martinez, pedaço do livro do professor não sei quem mais, e coloca lá um monte de coisas, 2, 3, 4, 5 páginas de jurisprudência, sem concatenar as coisas, e aí a gente olha de novo isso aqui, sabe? Então, assim, valorize os fatos, valorize o objetivo que é a identificação efetivamente do bem jurídico violado. É isso que é importante. Qual foi o bem jurídico violado? Eu me lembro de uma frase emblemática do professor Antônio Chaves, professor civilista, que dizia o seguinte, que as violações ao patrimônio material precisam ser tão marcantes a ponto de que qualquer pessoa que se visse naquela situação se sentisse igualmente violentado ou aviltado, né? E aí esse mesmo professor, o Antônio Chaves, ele refere sobre sensibilidade, é claro, que ele escreveu o texto bem antes, hoje não existe nem mais filme fotográfico, né? Sensibilidade de filme fotográfico, né? E por isso que grande parte dos magistrados, vendo esse conjunto, acaba dizendo que é uma situação cotidiana, que um não é bem um dano, mas sim um aborrecimento, um dissabor, ou coisas assim dessa natureza, né? Mas eu acho que se houver um capricho na construção da situação, sem, evidentemente, você exagerar nas tintas, mas se você for sincero e tiver uma construção bem legal, pode ser que o resultado seja melhor e faça o juiz levantar a sobrancelha. Que legal, muito legal esse ponto de vista, né, que você está colocando aí nesse nosso bate-papo aqui, porque é meio que uma tendência, né? Eu não gosto da palavra moda também, mas de certa forma é. E aí agora essa questão da objetividade nas petições, né, que a gente É, sempre vem falando, e agora com esse nome um pouco mais sofisticado, né, visual law, design law, mas é claro que é muito melhor, né, para quem está julgando, para quem está analisando aquela aquela situação. E aí eu achei muito feliz a tua colocação no sentido de pedido de bom senso mesmo, né? Porque a linha entre objetividade e ser raso demais, né? Ela é muito tênue. Então também tem gente hoje, né? Tem advogados que se preocupam muito mais, às vezes, com a questão visual da petição do que com o que ele está colocando ali. E acaba que fica algo confuso, que quem está julgando nem entende o que está sendo pedido, mesmo que se coloque figuras ali. Então, eu acho que foi muito, você foi, mais uma vez, né, como sempre, muito feliz aí nas suas colocações e nessas dicas, né? Quem está nos acompanhando aqui atentamente, são várias dicas aí que nós estamos passando. Claro que eu tenho um tipo de leitura, de observação, né, do ponto de vista da advocacia, mas é muito importante como estudioso e também como magistrado a sua visão, sem dúvida alguma. é, é, a justiça do trabalho, eu até penso isso, aliás, não é somente eu, muita gente pensa isso, a gente não consegue se conformar com a ideia de que no Brasil a gente tem uma divisão desses dois ramos em dois judiciários diferentes, né? Isso acaba criando alguns problemas de contradição até, né? Assim, Uhum. são ramos que precisavam, por isso que essa série que a gente desenvolve aqui é trabalhista previdenciária, porque o trabalhista e o previdenciário são duas. Não posso minimizar dizendo que são duas faces da mesma moeda, porque nem mesmo a moeda são estradas diferentes, são caminhos diferentes, mas extremamente complementares, e que quem deveria julgar isso deveria ser o mesmo magistrado, né? O mesmo magistrado ter as duas demandas, ou mesmo, pelo menos, judiciário, para que a gente tivesse unidade de convicção, né? Porque às vezes um diz uma coisa, o outro diz outra,
E na hora que o cara está na pior situação possível, né? Principalmente em relação a benefícios por incapacidade, Sem né? dúvida. Que é o momento mais difícil da vida do cara, e ele vai para o Judiciário Federal, que diz uma coisa. Bom, mas agora me lembrei de mais uma pergunta. Veio aqui a cabeça, veio aqui. Veja só, limbo. Como eu estava falando, Esse é o pesadelo, né? Esse assunto, aliás, desculpa te interromper, já te interrompendo, sendo indelicado aqui. uhum. Mas isso é um pesadelo, né? Isso é o pesadelo do segurado, é o pesadelo do advogado da área previdenciária. E ainda bem que hoje a Justiça do Trabalho tem algumas decisões aí que caminham de forma favorável ao segurado. Mas pesadelo também ao advogado da área previdenciária que atua para a empresa, né? Porque fica numa situação bastante difícil aí. Sobre o limbo, eu já dei curso de limbo, já falei sobre limbo, e eu consigo evidenciar diversas espécies de limbo. Tanto é que eu acho razoável que se coloque lá no título limbo trabalhista previdenciário, porque às vezes ele é trabalhista, porque quem colocou no limbo foi o empregador, mas às vezes ele é previdenciário, porque quem colocou no limbo foi a Previdência, tá? Aí é que tá. A Previdência, entretanto, eu queria saber de você sobre isso. Você consegue ver situações em que a Previdência Social possa ser apenada por dano moral em decorrência de ter colocado um segurado em situação de limbo? Eu posso dar algumas situações para você. O limbo é quando o cara não consegue nem correr nem para um lado nem para o outro, né? Por isso que dizem limbo, tem em São Paulo até se fala de emparedamento. Mas no âmbito previdenciário você tem algumas situações. Por exemplo, o indivíduo não cumpriu a carência para o Covid. O cara não cumpriu a carência para Covid. Covid é um negócio que, se a pessoa ficar mesmo doente, ela passa lá além do limite dos 15 dias, mais tempo ainda no hospital. E se ela for alguém que não cumpriu a carência, ela não recebe benefício por incapacidade. Não recebe. Teria algum espaço aí para se dizer que a pessoa sofreu um dano moral? Eu acho que não, né? Bom, é um pouco difícil, né? A pergunta, claro. Mais difícil ainda é a resposta. Eu também concordo num primeiro momento de que não, né? De que não teríamos essa questão, porque o desdobramento que se dá disso, e aí eu imagino que você esteja, né? Julgando ou já, enfim, debatendo muito sobre isso, que seria a possibilidade da questão da Covid ser equiparado aí a acidente do trabalho. Porque se nós conseguíssemos trabalhar nessa linha de equiparação, aí, de certa forma, teria a dispensa da carência, mas ainda assim não seria culpa, né, digamos assim, da Previdência. Talvez eu poderia ter uma discussão aí com relação ao empregador. Então, num primeiro Agora, você momento, precisa ter uma ilicitude para ter isso, dano moral previdenciário, ou para ter dano moral, né? Para ter dano moral, para ter indenização por dano moral, para ter exatamente, responsabilidade civil previdenciária, ou civil trabalhista, por conta do exato. dano moral. Mandar um abraço aqui para o Luiz Madeira, ele recordou aqui que a Bahia também tem alguns nomes previdenciários, né? Que Grandes são nossos nomes. amigos comuns, né? Que Ivan Kertzmann, que eu tenho até um livro, né? A gente escreveu o primeiro livro da nossa Sim, vida, sim. tanto da minha quanto da dele, é um livro em comum. Eu tenho ele aqui, rapaz, em algum Que é o lugar aqui Guia na Prático. biblioteca. É o guia prático, É o Guia Prático. É um livro que a gente, na primeira edição do Guia Prático, vendemos 10 mil exemplares. Mas muito É, bom o livro. é um livro singelo, né? Mas assim, ele tem Não, mas ficado menos singelo, ele tem é ficado um pouco eficaz. mais. Eu nem sei em quantas edições a gente tá hoje, mas a gente vendeu já muito desse livro. Muito. Um dia desse eu vou contar com o Ivan quanto a gente já fez. É um livro Ah, legal. barato, não imagino que a gente ficou rico por isso, não. Não, mas Não o dá. O importante livro não é, fica. o importante é que a qualidade é acessível a mais pessoas. E aqui na Bahia a gente tem o Sinésio Cirino também, o Flaviano Lima, que você deve conhecer, Sim, né? sim.
O Frederico Amado. Frederico Amado. Aí tem uma turma muito boa. Tem o Kaká, que está por aí agora, né? O Carlos Renato, que Kaká é é paulista, importado, mas né? Kaká é importado. agora é importado. Tem muita gente boa, né? Hoje em dia, na área previdenciária, tem muita gente boa em todo o Brasil, né, professor É Luciano? verdade. Tem uma galera nova que vem surgindo com muita força, com muito estudo, muita responsabilidade, assim como no direito do trabalho também, eu imagino. Também tem uma turma boa aqui de direito do trabalho. Acho que no Brasil todo, né, a gente tem acompanhado isso. Mas conforme a gente tinha combinado, as nossas lives não superam 1 hora. É um tempo necessário para discussão. Sei que talvez algumas questões possam não ter sido abordadas, mas os canais de acesso ao professor Teodoro estão disponíveis, né? O seu Instagram está disponível, @teoagostinho, não é isso? Isso mesmo. E também o canal do Telegram que o professor tem, que eu sou, eu sigo o canal do Telegram do professor, Pô, que acompanho, honra. estou lá, acompanho sim. Quando Eu tenho um canal do quiser ou Telegram também. quando tiver material que ache que vale a pena também compartilhar, por favor, a gente agradece. Não, eu faço isso e refiro e recomendo como eu estou recomendando agora. É um canal Telegram muito bom, não por outro motivo, tem quase 6.000 seguidores, né? 6.000 pessoas, é difícil. O canal Telegram, existe uma relação aí que não tem comparativo com o Instagram. Se você tiver 6.000 no Telegram, é como se você tivesse 100.000 no Instagram. Um conteúdo de muito boa qualidade. Eu também tenho um canal no Telegram, até posto todo dia alguma coisa, e essa live aqui eu vou colocar lá também. Enfim, existem canais para falar com a gente, né? Sem E dúvida. eu só tenho mesmo que agradecer. Muito obrigado pela sua aceitação, né? Eu sei que é uma pessoa extremamente ocupada e que se deu aí a esse trabalho, né? De estar aqui conosco e de apresentar as suas teses, né? A sua tão brilhante docência. Tem aí os últimos momentos, né? Para você falar o que quiser, falar dos cursos, das coisas. Eu já disse muito obrigado, agora só vamos te ouvir. Pô, professor, eu te agradeço aí pelas palavras, né? Eu acompanho já o seu trabalho há muito tempo, estudo ainda por muitas obras que o professor também escreveu. E é uma alegria, uma satisfação poder hoje dividir, né, uma live com quem é referenciado aí no meio. Óbvio que talvez você não se lembre, mas a primeira vez que eu o vi pessoalmente, eu já conheci o seu trabalho, mas a primeira vez que eu o vi pessoalmente foi, se não me falha a memória, foi na cidade de Aracaju, numa aula que eu fui a convite do professor Ivan, e você estava lá também para ministrar aula na outra turma, e conversamos ali rapidamente. Então, Lembro, cara. e para mim é algo, né? Hoje a gente está aqui dividindo uma live, então é muito legal, a gente se conversa e se admira, enfim. Muito obrigado mesmo aí Vamos pelo almoçar convite. com o Thiago Bock. Exatamente, lá da atual faculdade 9 de julho, é 8 de julho, né? Então Isso. é muito legal. Eu só tenho a agradecer, obrigado pelo convite, pela live, pelos outros projetos que também que você tem me convidado. Espero poder em breve retribuir esses convites, que também faço questão que, se possível, você esteja comigo nos projetos que eu coordeno, que também não são poucos. E Obrigado. vamos em frente, sempre. E obrigado mais uma vez e feliz que te vejo com saúde, espero que a família também, todos que estão nos acompanhando aqui nesses últimos anos que não foram fáceis aí para a maioria das pessoas, né? Então fica aqui, acho que um abraço mesmo caloroso a todos. Obrigado. A live vai ficar gravada e aqui a gente vai para o nosso câmbio final. Um abraço, professor. Muito obrigado, viu? Eu Até te mais. agradeço. Até Boas mais, professor. aulas. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.